Queridos irmãos do GEA, muito boa noite a todos. É sempre motivo de grande alegria estarmos juntos, nós que tivemos a oportunidade de estarmos aí nesta casa presencialmente e que guardamos uma saudade gostosa e que, se Deus quiser, nós voltaremos numa outra oportunidade. E assim nós iniciamos dando um abraço a cada um de vocês, na pessoa do seu Zico, sempre com o coração muito agradecido pela oportunidade bendita de estarmos dialogando em torno do Evangelho de Jesus. O tema da noite de hoje, meus irmãos, é lei de justiça, amor e caridade. Um tema que nós já havíamos abordado em outra ocasião e que nós não titubeamos em repeti-lo, porque é um tema sempre atual. Não é? Como nos diz o benfeitor Emmanuel, a ciência de educar é ensinar, repetir e esperar. Não deu, ensinar, repetir e esperar. E nós lembramos de Pedro, Simão Pedro, quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? Ele repete 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E hoje nós sabemos que apacentar quer dizer esclareça. Esclarece. E é o que a doutrina espírita faz. Ela consola pelo esclarecimento. Então, meus irmãos, adentrando a fala da noite de hoje, nós vamos relembrando a beleza profunda que está no próprio título da Lei de Amor, Justiça e Caridade, a começar pelo interessante fato do codificador, sábio educador, colocar no título o amor e a caridade separadamente. E isso tem um porquê. Porque, meus irmãos, o amor nós normalmente utilizamos como uma palavra só, exprimindo várias sensações, como, por exemplo, o amor paterno, o amor materno, o amor conjugal, o amor apaixonado. A tudo isso nós chamamos de amor. Mas nós temos aprendido que o amor ele tem 4 estruturas, que é o amor eros, que é esse amor epitelial, de pele, né? É o amor da paixão, das sensações. Temos o amor storgé, que é o amor entre família, entre as pessoas consanguíneas, entre os parentes, vamos dizer assim. E temos também o amor fíleo, daí vir a palavra filantropia, que é o amor da amizade fraternal. É um amor que não se cobra, né? É o amor que não exige sequer taxas de reconhecimento. E, por fim, a palavra ágape, o amor ágape, muito utilizada nos evangelhos, muito utilizada pelo apóstolo Paulo, que é o amor da transcendência, é o amor divino que liga a criatura ao Criador. Daí nós compreendemos por que Jesus fala para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para que nós possamos ter esse movimento interno de cada vez mais progredirmos nesse amor, até chegarmos ao amor da transcendência. Para isso, repetição. A nossa vida é uma repetição. Tudo é um hábito. Então, nós vamos cada vez mais do eros, do estorgé, do filho, chegar ao ágape. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? É desse amor, meus irmãos, que Jesus está falando. Estorgé. Então, nós vamos percebendo que nesta lei está contido o primeiro e maior mandamento da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que é amar a Deus? É amar as leis divinas íncitas em nós mesmos, que estão dentro da nossa própria consciência. Recordemos o que diz o benfeitor Emmanuel, não é? Que felicidade é a
liberdade é a felicidade de obedecer às leis. Olha que beleza, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo, esse como quer dizer do mesmo modo, mostrando a importância, meus irmãos, do alto amor, desta ligação criatura ao Criador. Eu não posso dar ao outro o que eu não dou a mim mesmo. Daí a beleza dessa repetição, desse amor ágape, criatura e Criador. E então, meus irmãos, nós vamos relembrando que lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, necessidade da caridade, segundo São Paulo, ele vai nos trazer a primeira epístola aos Coríntios, que é de uma profunda beleza. Eu sempre digo que esta epístola nós deveríamos imprimir e guardar no bolso. Por quê? Porque ela vai dizer o profundo entendimento de caridade. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver essa caridade, esse amor ágape, que me liga ao Criador, e, portanto, se torna uma caridade bem compreendida. Por quê? Porque caridade é o amor em ação, é o amor em seu PhD. Eu serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. O que quer dizer isso? Se eu não tiver transformação íntima, mudança interior, mas eu tenho que mudar da noite para o dia? Não. É uma mudança sem martírio. Ainda que eu tenha o dom da profecia, que penetre todos os mistérios, que tenha perfeita ciência de todas as coisas, que tenha toda a fé até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver esse amor ágape, essa caridade fíleo, eu nada serei. O que ele quer dizer? Você pode ser o melhor médium, ter vários tipos de mediunidade, mas se você não utilizar todo o seu conhecimento para se melhorar, ou seja, se você não tiver obras dentro, exemplo, humildade, que não quer dizer ser subserviente, humildade que vem de uns pés no chão é você se acolher com casca e tudo. O seu lado imperfeito e o seu lado divino. É acolher você tal qual você é. Então, mesmo que eu tenha distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver esse tipo de amor e caridade, tudo isso de nada me servirá. O que quer dizer isso? Se eu não tiver a doação desinteressada, como dissemos, inclusive de reconhecimento, de gratidão, de esperar reconhecimento. E continua que a caridade, essa caridade ágape, ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja. Por isso, Pedro, tu me amas? Tu me amas, tu me amas, mostrando que nós vamos de amor em amor, de eros para fíleo, até nós chegarmos nesse amor transcendental. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, nem se enche de orgulho. Ou seja, mostrando que ser resignado, que é muito diferente de ser acomodado, é uma forma de caridade. Que perdoar é uma forma de caridade. E perdoar-se a si mesmo é uma forma de caridade. Que ser prudente, imagina quem diria que você ser prudente é você ser caridoso. Então ele continua, a caridade não é desdenhosa, ele não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se jubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O que ele está dizendo? Se nós não tivermos decência,
uso da razão, nada seremos. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ele está dizendo que ser tranquilo, meus irmãos, é ser caridoso. Porque a calma está dentro de nós. Nós podemos estar ansiosos, podemos estar depressivos, mas nós não somos ansiosos e não somos depressivos. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Quem pode imaginar Jesus, o Pai maior, ansioso, nervoso, inseguro? Se nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, nós somos calmos, pacientes, bondosos, em potencial. Então, ter tranquilidade, sabedoria, justiça e amor ao próximo como a si mesmo é ser caridoso. E termina a leitura agora entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente delas é a caridade, porque é ela que é esse terceiro repetir. Tu me amas, em que nós nos ligamos através da construção íntima, criatura ao Criador, e nisso nós vamos desenvolvendo em nós esse amor ágape, esse amor transcendental, em que nós vamos aprendendo a se auto-amar e amar ao próximo do mesmo modo que eu me amo. Então, essa passagem comentada por Kardec no item 7 do capítulo 15 do Evangelho, eu me atreveria a dizer, meus irmãos, que é o manual do amor fraterno. É a cartilha para a nossa reforma íntima sem martírios. Então, nós deveríamos, inclusive, lê-la diariamente, porque ela é um verdadeiro roteiro de vida. E Kardec ainda diz: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade, que Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Porque a caridade é tudo isso que falamos. Ela passa pelo ágape e transforma-se em ação. Porque, afinal, o que vem a ser o reino de Deus, senão a construção dentro do coração do homem? Então, diz Kardec, é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Todos podemos fazer esses movimentos de nos religar ao Pai. E, em consequência dessa ligação, todos podemos nos auto-amar. E, a partir de nós, amar ao próximo. Já que também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, Instruções dos Espíritos, o item 7, está lá intitulado O Dever, dizem os benfeitores da humanidade. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Primeiro, antes de eu perdoar o outro, eu me auto-perdoo. Olha que bonito, meus irmãos. O dever consigo mesmo de se auto-acolher. E, em seguida, para com os outros. Nós bem sabemos que o que nos fere é o nosso ofensor interno. Então, quando Jesus nos diz, reconcilia-te com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e que você vá para a prisão e de lá não sairás, enquanto não pagares um último ceitil. O que Jesus quer dizer? Reconcilia-te contigo mesmo primeiro. Porque é o ofensor interno que dói. Quando você se pacifica, a ofensa vai embora. Enquanto estás a caminho com ele, enquanto você está sentindo aquilo ali. Para que o juiz, a sua consciência, não te coloque na prisão sem grades, que quando nós não perdoamos, nós nos colocamos
e colocamos o outro numa prisão. E o outro comanda a nossa vida, porque nós não fizemos esse movimento de auto-amor, nos reconciliando com os nossos adversários internos. E eu te direi que não sairás dessa prisão enquanto não pagares um único ceitil. Ceitil nós sabemos que era a moeda da época. É como se fosse um centavo para nós hoje. Por que Jesus não falou, enquanto você não pagar 10 centavos, 10 ceitis? Porque ele sabe que nós somos aprendizes, crianças espirituais. Que por isso ele pede apenas um centavo, que é a boa vontade e o nosso esforço. O resto a espiritualidade nos ajuda. Mas é preciso pagar, pelo menos ter esta boa vontade para perdoar e para se auto-perdoar. E aí nós saímos da prisão e tiramos da prisão aqueles que nós colocamos, que deixamos comandar a nossa vida. Então vejam, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Reconcilia-te com os teus adversários internos primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Nós sabemos que o sentimento de culpa, de onde ele nasce, da sensação do dever não cumprido. Então, com o dever, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral. E por aí segue essa belíssima instrução dos Espíritos, e Kardec fala assim: faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, nós paramos para pensar um pouquinho aqui. Qual é mesmo a bandeira da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Então, será que a caridade filial, de somente dar coisas, que ela é muito importante? Quem de nós, passando por uma situação de dificuldade, não fica feliz quando um irmão nos estende a mão? Todos nós. Então, mas não é somente esta caridade filial, é a caridade ágape. Fora desta caridade ágape, não existe salvação, não existe evolução. O que nós podemos interpretar, então, nessa epístola de Paulo, como sendo fora da mudança íntima, da obra construída dentro de nós mesmos, não vai ter evolução. Então, não é à toa que a nossa bandeira da doutrina é fora da caridade, não há salvação. Fora do amor ágape, não tem evolução, porque ele é o amor de construção íntima, e é cada um de nós que vai nos construir, se construir, porque nós não podemos, meus irmãos, mudar a ninguém. O outro muda por si só, mas nós podemos nos modificar sem martírio. Então, fora das obras, do exemplo da humildade, não há evolução. Fora da doação desinteressada, não há evolução. Fora da resignação, do perdão, do auto-perdão, da prudência, não há evolução. Fora da decência, do uso da razão, não há evolução. Não adianta nós termos uma fé sem raciocinar. Acreditar só porque o outro diz. Fé vem a ser fidelidade. Então, a fidelidade a quê? Ao bem e ao nosso espírito, que é imortal. Se eu hoje sei que o que eu planto eu vou colher, eu naturalmente vou ser melhor, uma pessoa melhor. Por isso, o Espiritismo, meus irmãos, ele não é moralista, ele é moralizador. Se eu sei que a vida ela é única e eterna, e o que nós temos são existências,
mas que conforme o que eu faço aqui eu vou colher lá na frente, naturalmente eu me moralizo. Mas não quer dizer que é moralista, não. Então, fora da tranquilidade, fora da sabedoria, da justiça, do amor ao próximo como a si mesmo, não há evolução. O que nós vamos vendo, meus irmãos, que o resultado disso é que nós vamos encontrando na mais importante das leis essa lei de amor, justiça e caridade. Aqui diz assim, questão 648 do Livro dos Espíritos, divisão da lei natural. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, por fim, lei de justiça, amor e caridade? E os benfeitores respondem a Kardec: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. E diz assim: a última lei, que é a lei de amor, justiça e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se, ter esse movimento de progresso, adiantar-se mais na vida espiritual, visto que essa lei resume todas as outras. Tanto assim que nós vemos que a lei que a justiça, ela, se não tiver dado o amor, as mãos ao amor e à caridade, ela é vingança, ela é simplesmente justiceira. Então, olha que espetacular essa ideia da última lei, onde o próprio título já é reflexivo e onde Kardec propõe essa lei como nos dizer que aqui nessa lei está o maior mandamento, mostrando que sem justiça, amor e caridade como leis naturais, nós também não teremos a consciência tranquila. E aí, então, nós vemos na questão 886 do Livro do Espírito, do Livro dos Espíritos, está lá na terceira parte das leis morais, capítulo 11, da lei de justiça, amor e caridade, caridade e amor ao próximo. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos não é para com alguns, é para com todos. Ou seja, benevolência, boa vontade para com alguém, disposição bondosa de promover a felicidade e prazer na prática de boas ações. Indulgência para com as perfeições alheias é tolerância, disposição para desculpar. E perdão das ofensas é saber desculpar. Então, bene, bem, voltere, vontade. Vontade de fazer o bem. Indulgência, dentro, dulcere, doçura. Doçura interior. Perdão, per, além, donare, doar além. É fazer mais por aquele que nós perdoamos. E se nós olharmos os exemplos que Jesus nos deu, nós encontraremos a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, percebamos que nessa citação, os benfeitores espirituais, eles não abordam questões de ordem material. Eles propõem questões puramente espirituais para o entendimento da verdadeira caridade. Porque é o que nos liga
Qual o fator que nos liga criatura ao Criador? A misericórdia. É nós colocarmos o nosso coração na miséria do nosso irmão. Então, uma vez mais, meus irmãos, quando Jesus diz apacentar, disse-lhe Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, meus irmãos, quer dizer argumentar, esclarecer corretamente dentro da verdade, dentro das leis divinas. E em acalmando o próprio espírito, encorajar-se perante a luta programada. Daí, o benfeitor Emmanuel nos dá esta fórmula de persistir num caminho de infinitas possibilidades que todos nós temos. A ciência de educar é ensinar, repetir e esperar. Não deu? Ensinar, repetir e esperar. Por quê, meus irmãos? Por que será que o Espírito Verdade vai nos dizer: espíritas, amai-vos, sempre o amor primeiro, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instructo, colocar dentro o conhecimento, que é o que nós temos feito, para depois educar, trazer para fora, é de extrair tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, muitas das vezes, nós podemos falar: mas eu frequento o centro toda semana, eu continuo cometendo os mesmos erros. Tá tudo certo, meus irmãos. Nós estamos com o instructo, colocando para dentro. Por muito tempo nós estamos aqui, mentalmente, colocando para dentro, para agora nós sentirmos os ensinamentos aqui, para logo depois, com a graça de Deus, fazermos aqui, na mão, ação. Então tá tudo certo. Nós somos aprendizes da vida. Nós somos aprendizes de Jesus. Ele é um mestre com M maiúsculo, não é um mestre qualquer. Jesus nos ensina o amor. Então, nós não podemos querer ser mestres. Nós vamos estar navegando nesses 4 amores, para lá e para cá, para lá e para cá, até a gente, repetidamente, entender que o amor ágape é esse que nos liga a criatura ao Criador. Porque nós já trazemos dentro de nós as sementes da mansidão, da calma, da humildade, do amor, latentes. Nós só precisamos desenvolver, e para isso, repetição, hábito. Nós temos que, quando a gente precisar do perdão, ser uma coisa como um hábito para nós. Um hábito. Então, nós vamos ver que Jesus fala: meu Pai quer a morte do pecado. O pecado é erro, mas que o pecador sobreviva. Porque Jesus não amava o erro, mas ele amava o errado. Indulgência, doçura interior, de dentro, docilidade, né? O perdão das ofensas. Até quando não devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Pergunta Pedro. Até 7 vezes, Jesus responde. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que quer dizer? Que se nós nos dispormos, termos 1 centavo de boa vontade, de esforço, sinceros, legítimos, uma vez, não conseguimos, 2 vezes, vamos mais ou menos, 3 vezes, 4 vezes, você imagina fazer isso com pureza, com sinceridade, 70 vezes 7 vezes, nós já conseguimos perdoar, porque ele vai se tornar um hábito até que se torne incondicional, porque nós já vamos nos pacificando por dentro. Quanto mais pacificados, menos nós vamos contabilizando as ofensas do outro.
Então, é saber perdoar como um convite a desenvolver em nós a capacidade, a competência, a habilidade, a postura essencial de perdoar, como desenvolvendo em nós uma habilidade do nosso espírito imortal. Então, trazendo esse ensinamento mais para o lado do perdão, nós vamos vendo que perdoar e perdoar-se não é consentir ou ser conivente com o erro. Não é aplaudir o erro do outro e muito menos o nosso. Perdoar e perdoar-se é dar a chance de nós e do outro reparar a falta cometida. Perdoar e perdoar-se, meus irmãos, não é um bem que nós fazemos a outra pessoa. É um bem que nós fazemos a nós mesmos. Perdoar não é absorver a pessoa do erro e nem a nós mesmos do erro. O perdão não vai absorver a pessoa do erro, mas somente nós próprios que podemos nos libertar da ofensa que nos fizeram e da ofensa que nós fizemos ao outro. Porque o fato de perdoar pode não modificar a outra pessoa, mas eu vou ter paz. Eu posso não me modificar da noite para o dia, mas eu vou estar em paz porque eu estou fazendo esforços, movimentos de amor ágape. E por que nós não podemos absorver a pessoa do erro quando a gente a perdoa? Por isso, porque o universo está regido por leis. E cada vez que a gente fere uma lei, nós somos convidados a repará-la. E a mais importante das leis é a lei de justiça, amor e caridade. Se nós já conseguimos ser bons, meus irmãos, que dirá Deus? Nós não fazemos ideia da bondade de Deus. Deus nunca vai perdoar a gente, porque Deus é amor e Ele não se ofende. Nós é que temos que nos perdoar. Por quê? Porque fica a mácula na nossa consciência. Deus não se ofende, então Ele não precisa perdoar. Olha que beleza, alto amor. Então, estas leis que estão controlando as nossas vidas, porque se nós ferimos ou somos feridos, houve um mal causado contra a lei divina. Então, nós somos candidatos a reparar a lei que infringimos. Mesmo que o outro nos tenha perdoado, é importantíssimo para nós entendermos essa dinâmica da vida. Ah, mas eu ofendi fulano e não tem mais tempo nem de reparar porque fulano morreu. Mas vai aparecer outra pessoa, outro irmão, em que nós podemos reparar com aquele irmão o mal que fizemos. É da vida que seja assim. Como que a gente elimina o mal? Com o bem. Então, o que a doutrina espírita nos diz a esse respeito? Que são as leis divinas que regulam o nosso comportamento. E que nós só somos infelizes, de negação, nós negamos a felicidade, porque a felicidade é para sempre, ela está à nossa disposição. Nós só somos infelizes, negamos a felicidade, porque queremos quebrar essas leis divinas. Então, se eu faço mal a alguém, o fiz a mim mesmo, porque a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Por isso, meus irmãos, a vida é como um campo. Por isso que é agricultor. Agri, campo, cultor, cultivador, criador. Então, eu não posso plantar uva e colher abacate. Em Mateus vai dizer, não se pode colher uvas de um espinheiro. Então, as nossas ações da vida são as nossas sementeiras constantes. Isso significa o quê? Que fica a semeadura do erro e nós ressarciremos a dívida perante a vida. Então, como pagar? Fazendo o bem. Quem faz o bem, meus irmãos, nunca se atrasa.
nós somos seres imortais. Fazendo o bem, a caridade, o amor em ação, o ágape, o amor filial. O bem é o único poder que dissolve o mal. Por isso nós repetimos, ninguém muda as pessoas por você, elas mudam por elas mesmas. Daí nós vamos vendo as vantagens do perdão. Jesus não ensinou o perdão para que a gente fosse bonzinho, ele nos ensinou como um reconforto íntimo, porque perdoar é 2 vezes bendito, bendito é o que dá e bendito é o que recebe. Ele promove a vantagem do perdão, ele promove a extinção do mal, apaga incêndios de ódio ou extingue focos de delinquência no próprio nascedouro. Perdoar é outra vantagem, é de se libertar e de libertar a pessoa da prisão que você colocou. Perdoar, a outra vantagem é que ampara e nos ampara contra o desequilíbrio. Uma outra vantagem é que nós resguardamos a nós mesmos contra as influências da treva. Perdoar impede a formação de inimigos encarnados e desencarnados e imuniza o nosso campo sentimental. E mais, impele o agressor a refletir. Adquirimos também, quando nós perdoamos, a simpatia de todos aqueles que nos observam, nos levando a eles a admitir a existência da fraternidade, em cujo poder nós espíritas dizemos que acreditamos. Mas também vamos ver quais são as desvantagens de não perdoar. Quem não perdoa, o sentimento de infelicidade o acompanha. Quem não perdoa contamina, intoxica o organismo por conta própria, vai nos dizer Emmanuel. A pessoa que não perdoa, ela distorce a própria realidade. Porque quem odeia, meus irmãos, vê pelas lentes do ressentimento. É como se eu emprestasse os meus óculos para uma pessoa que não tem o mesmo grau. Ela vai ver tudo turvo. Isso é o rancor. E é o ressentimento, é ressentir, reviver a mágoa, a dor várias vezes. Então, o mal que está na lembrança vai sair de mim mesmo. Porque é verdade que alguém nos ofende, sem dúvida. Então, fica a lembrança, a memória daquela mágoa. Mas, cada vez que eu relembro, que eu falo dela, já sou eu que me ofendo. O mal está na lembrança que vai sair de mim mesmo. Então, é um mal que eu me faço, já não é a outra pessoa. Então, se nós estamos em dúvida se devemos ou não fazer algo, se nós estamos infringindo ou não uma lei, façamos o que Jesus nos ensinou, que está na questão aqui estudada. Façai aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Ou não façais aos outros o que gostaria que não vos fizessem. Então, meus irmãos, a proposta de Jesus é bem-aventurados os misericordiosos. Então, nós memorizamos aquilo que nós preferimos. A vida é uma escolha. A proposta de Jesus de perdoar é também uma escolha para nós. Então, nós também podemos optar pelas boas memórias. Por que a gente não lembra de um abraço, de um aconchego, de um afago dessa pessoa que nos ofendeu? E se essa pessoa, que ela deve ter coisas boas, com certeza. Ela é filha de Deus, ela é igual a nós. Mas, se você não consegue recordar nada de bom desta pessoa, lembre de quem você tem boas recordações. Então, ao lembrar desse fato positivo, nós vamos estar repetindo as emoções boas daquele sentimento bom também. Então, o que vai? É uma técnica, nós vamos substituindo as más lembranças pelas boas lembranças. É mais inteligente e é mais lógico. Então, nós vamos fazendo com que aquela lembrança ruim, ela vai se esvaindo. Por isso, meus irmãos, não consideremos o mal que os outros nos fizerem. Libertemo-nos
E quais são as emoções que nos libertam? Porque nós já não olhamos para o Cristo para nos ajoelhar e bater no peito simplesmente. Nós olhamos para o Cristo para nos organizar por dentro. Então, todas as virtudes que nos levam ao bem, como o amor, a compaixão, a tolerância, a caridade bem compreendida, tudo isso vai nos trazer a saúde integral, em que nós vamos nos equilibrando o nosso espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Por isso Jesus diz: a tua fé te curou, vós sois deuses, mostrando que nós temos uma farmácia dentro de nós, né? Então, essas emoções vão nos libertando e agindo assim. Conflitos e impurezas estão limitados a serem superados. Por isso, a proposta espírita, que é a proposta de Jesus, não é a de punição, é a de educação, é de amor, é de lei de justiça, amor e caridade. Por isso, o bem, meus irmãos, sempre beneficia a quem o faz, porque o bem nos reabilita. O bem faz bem a quem o faz. Por isso, vai nos dizer Emmanuel, o perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Assim, meus irmãos, que o perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz conduzindo a nossa vida em comunhão com Jesus. Perdoar não significa guardar mágoas, esquecer aspectos negativos das ocorrências para extrair delas as lições que encerram o nosso aprendizado. O perdão é um processo de esquecimento e reconciliação de quem se sentiu ofendido. Então, o perdão com o esquecimento do mal não é amnésia, é quando você lembra do fato e ele já não te machuca. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza, porque o perdão é o envoltório da indulgência. Indulgere, doçura interior. E aí encerramos a nossa fala com uma nota de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos, vos é os outros e nós, uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. O amor, a amizade tem que ser de nós para conosco também. Ela, a caridade, nos diz Kardec, prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós também. Nós também precisamos da doçura interior de alguém. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. E aí o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, meus irmãos, encerramos os nossos estudos da noite com imensa gratidão a Jesus por esta aula que ele tem nos dado há 2025 anos, esperando que nós possamos atender a seu repetido convite. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, até que nós possamos adquirir em nós esse amor ágape, é esse amor que Jesus está dizendo. Então, muito obrigada a todos, que Jesus possa iluminar a cada lar, a cada família, a cada mãe, a cada pai, a cada filho, a cada irmão problema, que Jesus abençoe
a cada um de nós e abençoe esta casa, que é um reduto de luz, um reduto de estudo, e que com a graça de Deus, ano que vem, estaremos aí novamente em presença para abraçar a cada um de vocês. Que Jesus abençoe esta casa pelo trabalho incansável, sério, de profunda fidelidade a Jesus. Muito obrigada a todos e que tenham uma ótima noite. Obrigada.